Esse é o Na Tomada, podcast estudantil do IFMG Campus Ouro Branco. Somos um grupo que temos o compromisso de informar nossos ouvintes. Olá, ouvintes, bom dia, boa tarde ou boa noite. Estamos aqui em mais um episódio da nossa rodada, que é sobre inteligência artificial. Esse é o episódio 3 da temporada 4 e nós vamos estar entrevistando o professor Ângelo. Ele atua hoje no IFMG Campus Ouro Branco. E a gente vai estar batendo um papo com vocês agora no novo modelo de videocast. E vamos estar aqui conversando um pouquinho e apresentando sobre vocês. É a Thaísa, da Frente de Ciências e Tecnologia. Então, Ângelo, por favor, se apresente para a gente. Muito bem, pessoal. Então, prazer, né? Como a Thaís já introduziu aí, meu nome é Ângelo, sou professor aqui da área de computação, né? É um prazer a gente bater um papo aqui com o Na Tomada, né? Vai ser bem legal. A minha formação é em ciência da computação, né? Eu tenho doutorado também na área de ensino de ciências e matemática. E estamos aí, né? Trabalho aqui no IF, eu sou professor dessa disciplina de inteligência artificial aqui no curso superior de bacharelado em sistemas de informação, né? E, além disso, a gente conduz aqui alguns projetos nessa área, né? Então, acho que vai ser bastante legal, aí vai ser uma oportunidade para a gente poder trocar bastante ideias sobre o assunto. Ah, com certeza, Ângelo. Então, assim, para iniciar nesse nosso episódio, que por mais que seja um tema que muita gente conheça, eu acho que é necessário a gente aprofundar, quem não conhece, conhecer, visto que está muito presente no nosso cotidiano e também, assim, está ativo em notícias reais. Para iniciar, explica para a gente o que é a inteligência artificial. Muito bem. Na verdade, o conceito de inteligência artificial é um conceito que, na ciência, assim, é o conceito mais amplo do que parece, né? Eu vou explicar aqui um pouco, a grosso modo, o que significa inteligência artificial, né? Mas depois a gente vai aprofundando aos poucos nesse conceito, né? Mas, a princípio, a inteligência artificial, ela, ela uma série uma disciplina, né? Uma série de técnicas, de processos, algoritmos e métodos que tenta simular a inteligência, o processo de tomada inteligente dos seres humanos, né? Para resolver problemas do nosso dia a dia, né? Ou problemas em variadas áreas do conhecimento. Ou seja, a gente tenta simular, né, aquilo que é alguma coisa parecida com o que é a inteligência humana, né, para ser aplicado em diferentes problemas, né? Mas, na verdade, como a gente vai ver aí, o conceito é mais amplo do que isso, tá bom? Mas já inicia por aí. E uma coisa interessante que eu queria até falar aqui agora na introdução é que a inteligência artificial, hoje em dia, ela está muito assim na mídia, né? Mas ela é muito mais antiga do que parece, tá? Ela começou talvez aí nos anos 60 já tivesse alguma coisa, né? Eu não vou saber falar agora com precisão, mas é muito mais antigo. E eu vou dar um exemplo de forma de inteligência artificial. Thaís, se você gosta de jogar videogame, Ah, não tenho muito costume, mas gosto. de vez em quando você joga celular, Sim, uns joguinhos no aplicativo, né? sim. Eu acho que a maioria dos ouvintes aí, né, de quem está assistindo, deve ter jogado, alguma vez na vida deve ter jogado algum joguinho, né, de celular, de computador, videogame, né? Então, a inteligência artificial, de certa forma, ela está presente no nosso meio. A gente já pode pegar, por exemplo, quando os jogos, né? Então, quando a gente tinha um joguinho lá, a gente jogava contra o computador, né? A gente tinha sempre isso, vou jogar contra o computador. Ou seja, não tinha ninguém para jogar com você, você ia lá e colocava o outro player, né? O outro jogador para ser o seu oponente, ou ser seu componente lá, seu companheiro, né? Que era o computador jogando, né? Um jogo automático, né? Como se fosse alguém jogando ali no lugar de outra pessoa, mas era o computador simulando. Isso já era uma inteligência artificial, né? Ali nos anos 80, quando os videogames começaram a se popularizar mais, né? A gente já tinha muita inteligência artificial sendo aprimorada. É claro que é uma coisa bem primitiva, vamos dizer assim, né, no início lá, mas ainda assim a gente tinha inteligência artificial, né, sendo aplicada, né, de certa forma.
E aí a gente entra num conceito também que a gente tem tipos diferentes de inteligência artificial, né? A gente tem inteligência artificial fraca e inteligência artificial forte, né? A inteligência artificial fraca, ela é essa inteligência artificial que ela não necessariamente ela tem um aprendizado embutido nela. Ela tenta simular nossa forma de resolver problemas, mas de certa forma ela não usa esse conceito de aprendizado, né, da inteligência artificial. Já a inteligência artificial forte, ela vem com esse conceito de aprendizado mais forte, né, e ela tem até assim né, tem-se até uma ambição, né, falando de forma geral, tá, e a grosso modo, de até ser muito fiel ao que o raciocínio humano se parece, né? Então, isso tem esses dois tipos de inteligência artificial. Eu me lembro quando eu era criança, meu pai chegou com um Atari em casa, né? Você já chegou a ouvir falar desse videogame, Atari, não? Não. Não, né? Não é da sua geração. Essa é da geração de velho que nem eu, né? O Atari foi um dos primeiros videogames, assim, que começaram a vender comercialmente, né? Ele tinha os gráficos muito engraçados, assim, que hoje em dia a gente vê aquelas coisas super reais, né? Mas tinha um joguinho que eu adorava, que o personagem ele era um quadradinho amarelo na tela. E era só um quadradinho amarelo andando, assim, né? Num ambiente cheio de outros quadradinhos, né? E você tinha que usar a imaginação. Mas ali, o que acontecia? Tinha um dragãozinho, né, que corria atrás do personagem para tentar pegar ele, né? Esse dragãozinho também tinha que usar a imaginação, que ele parecia mais um patinho, né? Um patinho amarelo, assim, com a boquinha. E nesse ponto, a gente já tinha o fato do dragãozinho sair correndo atrás do personagem para tentar pegar ele, já é um tipo de inteligência artificial, né? Bem primitivo, mas já estava simulando ali, né? Uma certa inteligência, né, para poder correr atrás do personagem e pegar ele, né? Então, isso é inteligência artificial, né? Lógico que o conceito é bem amplo, mas a gente pode pensar, né, nesse universo aí né, da ciência que vai estudar esse tipo de coisa. Sim. E por mais que ela nos proporciona muitos benefícios, claramente, o que você acha que, assim, destaca de consequências que ela causa pra gente no cotidiano? Legal. Bom, ó, as consequências, né? Eu acho que toda tecnologia tem seus impactos, né? Sim. A inteligência artificial lógico, vai ter impactos positivos, mas obviamente vai ter impactos negativos, né? Que são preocupantes, né? Sim. Quando você quer dizer impacto, você quer dizer mais os positivos, os negativos? Pode falar dos dois? O que você acha? Eu pensei mais em negativos, mas pode falar assim, ambos os impactos vão ser ótimos. Vou focar nos negativos aqui, né? Sim. Já que eu acho que realmente a gente tem que pensar, né? Bom, assim, vou falar, os positivos a gente já, porque até os positivos a gente já sabe, né? De certa forma. Mas vou focar nos negativos, porque depois a gente pode voltar nos positivos também. Mas olha só, o que acontece? Que nem eu falei no início, né? A gente tem esse problema de que a ciência ela pode ser usada para o bem, pode ser usada para o mal, né? E o que acontece? A inteligência artificial, uma coisa, agora o tema de guerra, né, está muito em alta, né? Infelizmente, né, esse tipo de tecnologia pode ser usado, por exemplo, para guerra, né? Então, a gente tem, né, drones que fazem ataques. Esses drones, geralmente, eles têm um controle humano por trás, mas, né, a inteligência artificial ela pode auxiliar nesses ataques, né, os seres humanos ali nos controles, né? A gente tem também câmeras que podem reconhecer, né, pessoas na rua e tal, né? E aí isso no contexto de guerra também é complicado, né? Que pode ser usado para espionagem, esse tipo de coisa, né? Então, já começa aí, né? No contexto de guerra, que hoje em dia tá complicado, né? A gente tem visto notícias muito tristes aí a respeito disso, né? E a inteligência artificial, infelizmente, ela para causar sofrimento, né, causar dor nas pessoas que estão enfrentando uma guerra aí, né, por causa desses ataques. Então é bem complexo esses acontecimentos. Outro problema que pode acontecer é a questão
dos empregos mesmo, né? A gente ter aí né, uma automatização, né, cada vez maior dos empregos, né? O que acontece? A gente, pelo fato da inteligência artificial, ela tentar simular a inteligência humana, né, o comportamento humano e tal, ela vai ficando cada vez mais avançada a ponto de substituir aí alguns empregos, né? E isso é uma coisa bem importante da gente pensar, né? É uma questão bem delicada, porque a gente tem que pensar na ciência como uma forma de beneficiar o homem, né? Então, eu acho que a gente vai ter que pensar formas, né, de tentar integrar a inteligência artificial, a tecnologia, de forma que não se percam muitos empregos, né, ou nenhum emprego, né? Porque empregos semi-estruturados, né, aqueles empregos que normalmente eles são um pouco mais repetitivos, né, ou que exigem tarefas que são mais ou menos estruturadas, né, eles tendem a ser mais substituíveis, né, pela inteligência artificial. Então, isso é uma coisa complexa, né? Teve até uma greve dos roteiristas agora lá em Hollywood, né? É uma coisa interessante. Uma das pautas dessa greve, olha que interessante, porque a questão de desenvolver roteiro não é nenhuma atividade tão mecânica assim, né? Aliás, não é nada mecânica, para falar a verdade, né? É uma tarefa intelectual, né? Você poder escrever um roteiro, uma tarefa artística, né? Que demanda criatividade, e uma das preocupações dos roteiristas e também até dos atores, né, é que haja inteligência artificial sendo aplicada ali de forma irrestrita, né, para substituir os roteiristas, né. Então, assim, a gente vê que a inteligência artificial ela traz esse paradigma, né, esse problema para a gente tentar resolver, né. E isso realmente é uma questão complexa, né? Eu tive numa viagem, né, que eu estava no aeroporto internacional, e aí quando eu entrei na loja, foi legal, foi uma experiência legal, mas ao mesmo tempo eu fiquei um pouco preocupado, né? Lógico, eu estudo, eu projeto inteligências artificiais, mas a gente sempre tem que estar, né, pensando a respeito, né? Mas quando eu entrei na loja no aeroporto, né, tinha um robozinho meio humanoide, né? Que é aquele robozinho que tem braços, né? Tem cabeça, né? Só que ele andava nas rodinhas. Ele veio me atender, né, na loja, assim, ele chegou assim perto de mim eu perguntei para ele, né? E aí, robô? Ele falou, tô trabalhando aqui no aeroporto. Ele me mostrou as opções lá da loja. Ele tinha tipo um tablet embutido aqui no peito, né? Ele me mostrou as opções da loja lá no tablet, né? Então, a gente vê essa entrada da inteligência artificial forte aí, né, nessa questão aí da empregabilidade, né. Só, assim, a questão que eu vi algumas pessoas propondo, né, inclusive acho que o Bill Gates chegou a falar isso, que talvez no futuro uma saída seja a gente pensar em colocar imposto, né, sobre o uso de tecnologia desse tipo, né, para a gente poder preservar os empregos humanos, né, ou pensar em formas de empregabilidade onde que a inteligência artificial não possa interferir tanto, né? Mas eu acho que essas são as questões de maior impacto na nossa sociedade, né? A questão da nossa segurança, de ser usado para, né, para o malefício de guerra, esse tipo de coisa, né? E essa questão também da empregabilidade. Sim, com certeza. E, assim, um pouco já seguindo essa ideia, você acha que é possível um dia o ser humano ser substituído totalmente? Por isso a inteligência artificial vai substituir o ser humano não só em uma profissão, mas também em ações do dia a dia, algo do tipo. Você acha que seria possível, que isso seria prejudicial? Boa pergunta, viu? Nesse contexto, a gente tem que tomar cuidado. Teve alguns cientistas, né? Se eu não me engano, Steve Hawking falou isso, né? Ele já demonstrou uma preocupação, falando que os homens deveriam parar de se preocupar com a inteligência artificial, né? E eu concordo com ele em partes, né? Apesar do tom alarmista dele, eu acho que a gente tem que
sim pensar bastante nisso, né? Eu acho que quando ele foi bem alarmista, mas tem esse tipo de preocupação, né? E eu acho que provavelmente sim, tá? O que acontece? A gente está avançando, de poucos anos para cá, a gente teve um avanço monstro, né? Assim, a gente teve um avanço de tecnologia dos anos 70, 80 para cá, né? Se a gente pegar uma escala de avanço tecnológico, a tecnologia avançou de uma forma, né, em algumas áreas, né? Mas em algumas áreas a tecnologia avançou em uma escala exponencial, né? Então, evoluiu bastante, né? E daqui a uns anos, eu acho que não agora, né? Mas daqui a uns anos a gente corre, sim, esse risco, né? Tanto é que o Steve Hawking, ele falou um pouco disso, né? Eu acho que ainda demora um pouco, mas, porém, entretanto, né? Eu acho que isso é uma previsão muito difícil de ser feita, tá? Muitas pessoas falharam em prever o futuro. Não sou eu que vou conseguir, talvez, né? Mas eu acho que nesse ponto a gente tem que não ficar exatamente preocupado, mas a gente tem que, né, vocês aí que são alunos, né, estudem bastante. Aí eu vou aproveitar minha função de professor, né? Estudem bastante para a gente ter controle das máquinas, né? E não as máquinas terem controle da gente, né? Então, a gente não ser substituído por um sistema, né? Estude, se especialize, né? Use bastante a criatividade, que as máquinas, apesar de tudo, ainda não são. Elas dependem de uma base de conhecimento para gerar coisas novas, né? Depois eu vou falar um pouco disso. Mas o que acontece? A gente tem que estudar, e aí estudem também para vocês entenderem como é que funciona esse tipo de processo, né? Para poderem também opinar sobre ele e terem voz, né, na hora da gente decidir lá onde vai aplicar a inteligência artificial, tá? Essa nova geração que está surgindo, eu acho que é uma grande responsabilidade suas, né, também, né? Porque no futuro vocês vão estar com isso nas mãos, né? Com essa questão da inteligência artificial. Então, a gente tem que, né, vocês, a gente, todo mundo, né, mas a gente tem que buscar investir em educação, estudar, entender como é que isso funciona para tomar as decisões corretas, né? Por exemplo, essa questão aí da inteligência artificial substituir empregos. E aí, compensa a gente não pode trabalhar uma política de taxar, de repente, isso, né? Não sei. Né? Essa é uma questão que a gente tem que discutir, né? Então, isso é interessante também porque tanto o pessoal da tecnologia, das ciências exatas, né, que gosta dessa área, quanto o pessoal também de direito, ciências humanas, né, é importante se envolver nessa área de inteligência artificial porque as duas, né, as duas partes vão ter interesse nisso, né? Por um lado, desenvolver tecnologia, por outro lado, preservar a dignidade dos seres humanos, né? Então, isso é bem importante, viu? Thaís, você já se preocupou a respeito disso? O que você acha? Agora o entrevistado fazendo a pergunta, a entrevistadora. Eu já pensei, um dia eu tava conversando com uma pessoa e ela tava falando assim, nossa, eu tenho muita vontade de fazer ciências contábeis e tal. E ela falou assim, mas ao mesmo tempo me preocupa, porque, querendo ou não, não só pela inteligência artificial em si, mas a profissão vai utilizar muitos sistemas. E então, querendo ou não, a função do ser humano vai dar uma diminuída. E aí eu tô assim, nossa, caramba, eu nunca tinha pensado nisso. Eu não acho que vai ser substituído totalmente, mas essa preocupação já me veio em mente. E assim, como daqui um tempinho eu já vou ter que escolher a faculdade, o curso superior que eu quero fazer, então foi assim, uma característica que me veio à tona para eu colocar em pauta na hora de decidir a faculdade. Legal, é isso mesmo, esse tipo de coisa tem que ser levado em consideração, né? E você tem mais ou menos ideia do que você quer fazer, não? Não, nossa, assim, a incógnita da minha vida. Eu passo todos os dias pensando nisso, que, assim, eu espero que quando eu chegar no terceiro ano eu decida o que eu quero fazer. Mas eu ainda não tenho certeza. Eu fico assim, nossa, caramba, eu só tenho 16 anos, eu não quero ter essa responsabilidade pra mim agora. Ah, mas fica tranquila, tá? É assim mesmo, né? A gente vai decidindo aos poucos. Eu tenho colegas que mudaram de curso também e hoje são profissionais excelentes, né? Mudaram de área no meio do caminho e isso não impediu eles de serem excelentes profissionais, né?
Mas voltando aqui para a inteligência artificial, isso é bem interessante. Olha só, esses empregos que são muito estruturados, né, que tem uma certa burocracia, né, ou que são, ou que seguem algumas etapas que são bem previsíveis, geralmente eles são os mais fáceis de serem substituídos por máquinas, né? Agora, sim, se eu pudesse dar um conselho que nem eu falei anterior, eu já até falei isso um pouco aqui, mas só reforçando, né? Sejam criativos, né? A criatividade, a máquina, por mais que ela consiga criar coisas novas, mas a criação da máquina, ela é em cima da criação dos humanos, né? Quando a gente estiver falando de técnicas, eu falo um pouco disso, mas o que acontece? A criatividade humana, ela por enquanto, né, e vamos torcer para continuar assim por muito tempo, né, mas ela por enquanto, ela não é substituível facilmente, né. Então, e todas as áreas a gente precisa de criatividade, né, na engenharia ali para resolver alguns problemas em aberto, né, nas ciências humanas, obviamente, né, se precisa de muita criatividade, né, até na ciência da computação também, a gente tem. Então, assim, talvez para as áreas que você precisa mais de usar esse tipo de estratégia, né, cognitiva, de usar a criatividade, tanto no sentido, eu falo de criatividade, tanto no sentido artístico da palavra, mas também naquele sentido de você ser criativo para resolver problemas do mundo real, né? Então, né, podem ser problemas relacionados à computação, podem ser problemas relacionados à engenharia, podem ser problemas relacionados à medicina, a direito, né, a sociologia, a filosofia. Isso é interessante porque quando a gente começa a criar coisas novas, né, quando a gente começa a investir nessas áreas, a gente tem um potencial aí de não ser substituído, né, por uma inteligência artificial. Sim, com certeza, porque eu acho que ser totalmente é um risco que talvez não se corra, mas dependendo, assim, eu acho que investir na educação não vai ser um tempo perdido, com certeza. E caminhando assim no sentido de, tipo, inteligência artificial e ética. Em quais momentos que você acha que, momentos e ações que você acha prejudicial e que a inteligência artificial pode ter ultrapassado os limites éticos? Porque, querendo ou não, igual um dia desse eu tava ouvindo um podcast e aí nisso ele tava falando que, tipo assim, eles tinham criado tipo um programa que tava para você fazer uns desenhos com a imagem que você queria da pessoa e você fazia qualquer coisa e que aí já teve muita gente denunciando e reclamando de tais coisas. Hoje mesmo eu tinha lido que o pessoal baniu, que eles cortaram tipo um patrocínio com uma pessoa, com uma empresa, porque eles criaram uma imagem eu não lembro se era eu acho que era do Arthur Lira no lixo, ou do Bolsonaro, era um dos dois, mas se eu não me engano era do Arthur Lira. E que, assim, querendo ou não, tipo, ações nesse sentido, que momento você acha que a inteligência artificial, assim, passa um pouco dos limites? Uhum. Nossa, já acabou de dar excelentes exemplos aí, né? Que nem eu já falei, né? Eu já falei da questão de guerra, para mim passou de todos os limites, né? Esse tipo de questão. A questão, essa questão também, né? Você acabou de citar, né? Porque eu também vou trazer outras questões polêmicas, por exemplo. Hoje a gente consegue, entre muitas aspas, aí, por favor, tá, gente, ressuscitar os mortos, né? Ou seja, você pode criar uma música, sei lá, de alguém que já faleceu, né? Você pode pegar ali aqueles dados e criar uma música nova e atribuir, entre aspas, aquela pessoa, né? Ou seja, que seria uma música composta, sei lá, o Nirvana, lá, o Kurt Cobain já faleceu, então, gerar músicas do Nirvana através de inteligência artificial, isso pode ser feito, né? Ou você pode, que nem você falou, criar o que chama de deepfake, né? Que é criar vídeos ou fotos, né, de pessoas que parecem bastante reais, né, mas que são falsos, né? Imagina o uso político disso, né? Você criar lá o seu adversário político lá, fazendo uma coisa muito errada, né, matando alguém, fazendo alguma coisa absurda, né? E aí como é que você desmente isso, né? Até desmentir, né? Porque
essa questão realmente passa dos limites, né? Assim, você poder imitar alguém, imitar a voz, inclusive, né? Tem inteligência artificial, inclusive, que imita a voz, imita o sotaque da pessoa, os trejeitos, né? A forma de falar. E aí fica complicado saber o que é real, né? E o que é fake, né? Então, realmente, nesse ponto, passa dos limites, né? A gente teve uma propaganda interessante da Volkswagen, se não me engano, da Elis Regina, né? Que foi aquela propaganda onde ela aparece cantando junto com a filha, é muito real, né? Só que é fake, né? Obviamente, né? A Elis Regina não está viva, não está entre a gente. E aí eu vi várias pessoas discutindo a respeito disso, né? Inclusive pessoas, né, intelectuais e tal, que discutem as questões mais humanas, assim, né? Porque é complicado, por mais que a filha dela tenha os direitos, né, da música dela, coisa do tipo, né? Você está recriando a pessoa. Será que se a pessoa tivesse viva, ela ia concordar com aquilo? Por mais que seja a filha dela que tenha colocado ela ali, né? Será? Né? Então é uma coisa muito complexa, assim, é muito difícil, né? E para mim nesse ponto passa, sabe? Porque a gente tem que respeitar, né, as pessoas que se foram também, né? E respeitar também essa questão de, né, imitar o outro, né? Imagina isso na escola, ou, se você quiser, né, no bullying ali, a pessoa quiser fazer bullying com alguém né, e faz alguma imitação dela ali usando inteligência artificial, né, o jeito de falar e tal. Então, realmente, há momentos que passa dos limites, e aí esses conceitos éticos, eles têm que entrar, né, eles têm que entrar em discussão, né? E que nem eu falei, aí daí a importância de vocês, né, essa geração, né, a geração de vocês, as próximas, estudarem bastante, né? E não só estudar a tecnologia, que nem eu falei, exato, mas estudar também as questões humanas que envolvem isso, né? Para ver até onde que a gente, que a sociedade, ela pode aceitar isso de forma saudável, né? Então, é uma questão delicada, uma questão complexa, né? Porque tem duas, né? Tem a questão da liberdade das pessoas poderem fazer as coisas, mas também tem a liberdade, também tem a responsabilidade, né? E o direito das pessoas não serem, né, imitadas, copiadas ou inseridas em vídeos que não fazem parte da vida delas, né? Então, né, trazem aí algumas questões, né, bem complexas para a gente resolver, né? Eu não tenho a resposta, mas a gente vai estudando para tentar chegar nas respostas, nas melhores respostas. Sim, com certeza. E assim, para as pessoas que não usarem com sabedoria ou até assim com ética mesmo, é uma excelente oportunidade, por exemplo, de você disseminar realmente uma fake news, por exemplo. Então, assim, é algo que tem que tomar cuidado. Eu estava até lendo também que o pessoal tava falando dessa questão de inteligência artificial e tal, e que falou que, tipo, ser obrigatório, por exemplo, tipo, uma imagem, em todas as imagens você terem um selozinho informando, porque querendo ou não, é um modo muito fácil de você confundir as pessoas. Então, assim, se realmente não tiver essas diretrizes, vai ser algo muito complicado de lidar. Mas eu acho que com o passar do tempo a gente vai adaptando melhor. Tipo assim, como que você acha que no futuro vai ser? Você acha que a inteligência artificial vai continuar ocupando o mesmo espaço? Que ela vai ocupar um espaço diferente? Como que você vê o futuro da inteligência artificial? Como eu falei anteriormente, muito difícil prever o futuro, né? Muita gente falhou, muita gente muito mais gabaritada do que eu falhou em prever o futuro, né? Mas, na minha humilde opinião, nesse ponto, eu acho que ela vai avançar. Tá? A gente tem muita coisa ainda para ser descoberta na inteligência artificial. Na minha área, pelo ciência da computação, né, a gente tem muitos doutorados nessa área em aberta, né? Nessa área, com muitos problemas ainda para serem resolvidos e assim fazer a inteligência artificial avançar mais, né? Então, assim, dentro do que aquilo que eu estou vendo, né? A inteligência artificial ela pode avançar ainda bastante, porque ainda tem muito campo não explorado, né? Ainda tem muita técnica que pode ser aprimorada. E aí a gente vai ver essa evolução. E eu acho que sim, sabe? Vai acontecer dela avançar muito mais ainda, né? A gente está lógico que eu acho que isso ainda demora um pouco, né, que eu falei anteriormente, mas a gente ainda tem muito o que fazer, tem muita coisa interessante para ser descoberto na área, né, e creio que sim, vai avançar bastante, viu? Eu acho que não ocupa o espaço que está hoje, acho que ela vai crescer nesse espaço, viu?
Sim, e assim, espero que a cada dia nós sejamos mais disciplinados para lidar melhor, né, com o avanço dela. E encaminhando para o final, no nosso queridíssimo campus aqui de Ouro Branco, do IFMG, quais projetos e ações que são realizadas aqui em relação e junto com inteligência artificial? O que você tem a dizer para a gente sobre o nosso envolvimento do campus com inteligência artificial? Ah, legal. Aí é a hora que, agora que a gente fala das partes boas, né, da inteligência artificial, que eu tinha comentado lá atrás, né? Bom, aqui a gente está conversando aqui da inteligência artificial, da questão da imitação e tal, né? Mas a gente também tem coisas boas, né? Tem coisas interessantes para serem feitas que podem ajudar o ser humano no dia a dia, né? Não só no entretenimento, como sei lá, nos videogames, né? Mas também na tomada de decisões, esse tipo de questão, tá? Aqui a gente tem um laboratório de robótica e hardware, né? Que tem algumas aplicações lá, mas a inteligência artificial, ela vai além da robótica, né? Alguns projetos interessantes que a gente tem feito aqui, eu acho que tem alguns projetos interessantes que posso citar de TCC, por exemplo, né? Teve um TCC que a gente desenvolveu um sistema, né? Que ele classifica os alunos, que uma das questões interessantes da inteligência artificial é que a gente consegue, quando a gente tem um volume muito grande de dados, e a gente não tem seres humanos para analisar aqueles dados, uma coisa que ficaria impossível, né? A gente usa a inteligência artificial justamente para ajudar a gente, né? E aí, nesse caso, nesse TCC, a gente usou para ajudar na educação, no sentido de que pessoas diferentes, elas podem ter, estudantes, né, diferentes, podem ter estilos de aprendizagem diferentes. Apesar desses estilos eles serem, tem uma questão científica aí, né, que mostra que esses estilos de aprendizagem eles mudam com a pessoa, né, não é uma coisa fixa, né, não é uma coisa dura, assim, né, é uma coisa bem maleável. Então, as pessoas, mas querendo ou não, né, as pessoas podem ter algum estilo de aprendizagem diferente, né. E teve uma aluna que desenvolveu um aplicativo para onde os alunos, a gente colocava os alunos para jogar esse aplicativo, que ele vinha com alguma série de joguinhos, né? E aí, por meio de uma inteligência artificial, a gente tentava classificar, descobrir o estilo de aprendizagem desses alunos, né? Então, esse joguinho colocava ali alguns enigmas, algumas coisas assim, e em cima daqueles dados, a gente tentava descobrir qual era o estilo de aprendizado do aluno. E se a gente descobrir o estilo de aprendizado do aluno, a gente consegue adaptar mais os materiais, né? As, as, a forma de ensino, né, as metodologias de ensino, para aquele estudante de acordo com aquele estilo de aprendizagem que ele demonstrar, né? Mas só lembrando, tá, gente, que cientificamente os estilos de aprendizagem, eles são uma coisa, assim, muito aberta, muito maleável, né? E não são assim, escritas na pedra, né? Eles podem mudar com o tempo, eles podem mudar conforme a matéria e tal. Mas é interessante por isso, a gente consegue definir, né, o estilo de aprendizagem por meio de um aplicativo, né? Tentar definir isso. Outra aplicação interessante que a gente está desenvolvendo aqui, né? Na verdade, quem desenvolveu foi realizar um estudo pegando as notas dos alunos daqui do campus, né? E avaliando qual que é a influência, aí eu vou pegar um pouquinho mais a área da computação, né? Mas avaliando a influência do ensino de programação, né, que os alunos de informática eles têm programação do primeiro ano até o último ano, né? Então, primeiro e terceiro ano, a programação faz parte da vida deles, né? E existe uma pergunta, né, de pesquisa que se a programação influencia no aprendizado de outras matérias, né? Como, por exemplo, a matemática, ou talvez linguagens, né? Ou talvez física. Então, que esse trabalho fez, né? Esse trabalho, inclusive, ele já está até concluído, né? Ele pegou toda essa base de dados de várias notas dos alunos, uma coisa que o humano analisando seria uma coisa muito complexa, né? Muito difícil, e analisou essa base de dados, a gente meio que para positivo, né? Em notas de outras disciplinas
do curso né, nos nossos cursos integrados, né? Ou seja, quem aprende programação, né, os alunos da informática, eles conseguiam ir melhor pelo fato de eles irem bem em programação, será que eles conseguiriam ir bem em outras matérias por isso, né? Então, a gente fez esse tipo de análise usando inteligência artificial, né? Atualmente também a gente está num projeto parecido com esse, né, de uso de inteligência artificial, que a gente está fazendo duas coisas, na verdade, né? Na verdade, são dois projetos, dois TCCs que estão sendo trabalhados aqui. Aliás, um não é TCC, não, é um projeto de pesquisa. O projeto de pesquisa, a gente está indo nessa linha igual eu falei, de avaliar a influência, só que dessa vez a gente está avaliando se nossos cursos aqui da área de sistemas, eles estão batendo com com as exigências do mercado de trabalho, né? Então, a gente coletou dados de vagas de emprego, né, de empresas, e a gente vai avaliar agora, por meio, ainda não chegamos nesse ponto, a gente está chegando lá, a gente vai avaliar por meio de inteligência artificial, né, se o nosso curso está chegando a cumprir essas demandas que o mercado está pedindo, né? E aí, na verdade, eu queria falar de dois TCCs, mas eu vou ser bem rápido, tá? Um TCC, a gente vai desenvolver um joguinho que o sistema, o game, ele se auto-aprende a se jogar, ou seja, à medida que o jogo ele vai, né, à medida que o sistema ele vai jogando aquele joguinho, ele vai se aprimorando, né, ele vai melhorando, e assim a gente vai criar uma inteligência artificial que sabe jogar um joguinho muito bem, né, ele vai evoluindo à medida que quanto mais ele joga, mais ele aprende a jogar aquele jogo. Então parece um experimento bem interessante, né, a aluna Jéssica, se não me engano, de sistemas, está fazendo isso. E a gente tem um aluno, o Hugo, né, que inclusive foi aluno do integrado de informática, e hoje ele é aluno dos nossos sistemas, que ele está desenvolvendo, a gente chama de, né, rede neural artificial, né, ele está, assim, a grosso modo, desenvolvendo um neurônio artificial para fazer algumas simulados lá. A ideia dele é ele ser um pouco mais didático para ensinar a inteligência artificial, mas ele vai reconhecer algumas emoções de emojis, né, de acordo com as expressões dos olhos, do nariz, da boca, dos emojis, né. Então, ele está desenvolvendo, praticamente, né, um neurônio artificial que ele está desenvolvendo. Então, eu estou bastante empolgado com esses projetos que estão em andamento. Ah, não é para menos, caramba, tô surpresa, que legal, eu não sabia. Assim, a gente no próprio ciclo não tem ideia da dimensão que é e que o nosso próprio campus e alunos fazem esse tipo de projeto. Então, nossa, tô muito surpresa e parabéns também. É muito legal os projetos, todos eles. Obrigado. Esse, inclusive, do joguinho primeiro que eu falei, ele já foi apresentado lá em São Paulo, numa conferência, né? Se não me engano, ela chama... É uma das maiores conferências, eu não vou lembrar agora de cabeça, de tecnologia na educação, uma das conferências acadêmicas da América Latina, chama LACNO, lembrei, né? Da América Latina, e esse projeto foi apresentado lá, né? E futuramente pretendemos apresentar esses outros projetos também em conferências aí de visão internacional, né? Para a gente poder divulgar nosso trabalho, né? Sim, com certeza. Agora, finalizando o nosso episódio, eu fiquei muito contente com a nossa conversa, acho que foi muito produtiva. Eu absorvi muito, espero que os nossos ouvintes também absorvam e aprendam muita coisa nova e notícias reais. Eu queria agradecer você pela participação. Você quer acrescentar alguma coisa a mais, concluir? Bom, eu que agradeço demais, né, a oportunidade de participar, de falar do nosso trabalho, né? Só concluindo aquilo que eu já falei, mas eu sempre gosto de reforçar, professor é assim, né, tem que mandar o aluno estudar. Mas, gente, né, a importância, né, da gente estar sempre estudando, né, de buscar sempre conhecimento novo e da gente ser também pensadores originais, né? Eu vi esse termo e gostei bastante, né? E que é ser um pensador original, é buscar ser criativo, né? Buscar sempre criar coisas novas, né? No dia a dia, nos seus estudos, né? Buscar explorar ali os caminhos que a princípio são mais difíceis, que parecem ser mais difíceis no conhecimento, né? Mas à medida que você vai estudando ali, você vai ver que aquilo ali é legal, é interessante, né? É uma coisa que pouca gente sabe, mas a inteligência artificial por trás ali tem muita matemática, né? E às vezes os alunos, eu vejo
é muito comum o aluno do ensino médio ele ter muito medo de matemática, né? Thaís, você gosta de matemática? Até Não, eu aproveitar sou para a fazer. prova viva do aluno do ensino médio que tem medo de matemática. Ah, e tá vendo? Mas olha que interessante. A matemática, tem muita matemática por trás da inteligência artificial, mas geralmente quando a gente trabalha isso no curso, os alunos gostam, porque a matemática ela é vista de uma forma que ele vê o resultado, né? Ela fica um pouco menos abstrata e aquela matemática ela começa a mostrar que ela funciona na vida real, né? Então, a inteligência artificial tem muita matemática por trás, então, até para animá-los um pouco aí, quem quiser estudar matemática, né? É lógico que alguns alunos têm realmente dificuldade, têm medo, mas não fica com medo não, tá, gente? A gente pode aprender qualquer coisa, a neurociência fala isso. Por mais que a gente tenha dificuldade no início, né, ao passo a passo a gente vai evoluindo. Sejam esses pensadores originais, né, que buscam sempre estar que buscam uma base científica sólida, né, uma base de conhecimento sólido, que usa criatividade, que vocês terão os novos talentos que vão criar as novas inteligências artificiais e vão aplicar, né, e vão usar elas com ética, usar essas tecnologias de inteligência artificial com ética, né? Então é disso que a gente precisa, né? De pessoas que vão trabalhar e também nesse sentido, né? Trabalhar para o bem da humanidade e também nesse sentido, né? De pessoas que também quer ir para a área de humanidades e tal, vai também, a gente precisa muito de gente que vai trabalhar, né, quais são as implicações filosóficas, né, quais são as implicações no direito, né, da gente viver nesse mundo com inteligência artificial, né. No mais, queria parabenizar, viu, Thais, pelo podcast aí, gostei bastante de participar, adorei, né, para falar a verdade, e vou acompanhar lá, né, os episódios aí em breve, os que já tem lá e os próximos episódios. Fico bastante feliz aí de contribuir também, tá bom? Ah, que coisa boa. Fico feliz pelo feedback, é muito bom ouvir isso. E vamos utilizar com sabedoria, sermos pensadores originais, como o Ângelo falou. E obrigada, ouvintes. Esse foi o episódio 3 da temporada 4. Foi o meu episódio da área de Ciências e Tecnologia no ciclo de Inteligência Artificial. E fiquem ligados nos próximos episódios e nos quais já postamos. Obrigada e até!